No exercício de hoje, que antecede o Dia das Mães, eu quis trazer uma reflexão relacionada com o tema das mães, mas um pouco do outro lado do prisma, para que você possa perceber como você se relaciona com isso que está conectado com o que vem da sua mãe, que é a força do feminino. Nós temos dentro de nós a força do masculino e a força do feminino. E é muito importante que a gente perceba como é que a gente está usando essas forças, se a gente está usando elas da forma correta, se a gente está potencializando as nossas ações ou criando mais dificuldade. Por isso que eu trouxe esse exercício hoje, para que você possa se perceber e perceber como que você se relaciona com o seu feminino. Então, quando você olha para o boneco, você vê, você percebe como olha e se relaciona com o seu feminino. Esse é um ponto importante de informação para você, porque se a sua relação com o feminino está em desequilíbrio, a sua vida pode estar em desequilíbrio também. E qual é o exercício que você vai fazer? Bom, eu percebi que quando eu olho para o boneco que representa o feminino, eu me sinto dessa forma. Eu vou para a minha vida e percebo, será que no dia a dia, quando eu preciso fazer coisas que me conectem com o feminino, eu ajo dessa forma? Se sim, e essa percepção é negativa, é muito importante que você cuide e olhe para isso. E se essa percepção sobre o feminino ela é positiva, tá ótimo, leva para a vida e percebe se ela é positiva lá também. E se for, maravilhoso, tem pouca coisa que você precisa fazer sobre isso. E aí, qual é a diferença das forças do masculino e do feminino? A força do feminino é aquela força que nos conecta com a origem, que acolhe e que nutre. Imagina num processo de fecundação, quando o espermatozoide vem, quem o recepciona e o acolhe é o óvulo. Essa é a força do feminino. Ela representa o ser, ela representa o estar presente, a representatividade e o vínculo com a vida. E um ponto que vale a pena você olhar é, a gente vive num mundo que a força do masculino, inclusive nas mulheres, é muito valorizada. Então, em empresas, inclusive empresas que eu já trabalhei, quando a gente viu uma mulher sangue no olho, uma mulher determinada, decidida, que abre caminhos, mas que às vezes vai deixando rastros de dificuldade, essa mulher ela era valorizada também. Eu penso que muitas empresas no mundo de hoje estão mudando para aceitar a força do feminino também. Mas, inclusive empresas que eu trabalhei, eu vejo fazendo esses movimentos. Mas eu acho que a gente estava acostumado a ter mulheres, né, usando muito dessa força do masculino. E como que a mulher fica quando ela só usa a força do masculino? Destruída. Porque não é uma força que é o normal dela, né, que está dentro dela. Aliás, está dentro dela, mas a gente precisa entender que a gente tem essa coexistência dessas forças, do masculino e do feminino. E eu posso usar o feminino e eu posso usar o masculino. Mas se eu só uso do masculino, eu fico destruída. Você também, provavelmente. E a força do masculino, para você ter uma comparação, é a força que direciona, que estrutura, que avança. E a força do masculino é a força que estrutura, que avança, que direciona. Esse contraponto ele é importante porque você pode fazer isso como mulher também, mas que só isso não seja o que você faz, né? E não estou querendo desvalorizar porque isso é muito importante que você se abasteça dessa força, reconheça essa força em você, mas que você lembre que você, para ser inteira, precisa dessas duas forças operando dentro de você em equilíbrio, usando o feminino para quando o feminino faz sentido e usando do masculino para quando o masculino faz sentido. Então, eu espero que esse exercício de hoje, ele te traga essa consciência de como que você está se relacionando com o feminino. E se você está percebendo que a relação não tá boa, eu sugiro fortemente que você faça alguma coisa para olhar para essa relação. E lembrando, esse exercício ele já existe para trazer clareza. Imagina que olhar para um boneco de madeira te traz tanta clareza. O que um processo individual ou até mesmo coletivo, mas guiado, pode fazer por você? Então, isso é para você lembrar que temos o Clube da Clareza, a Sessão de Impulso e a Jornada de Reconexão, que são formas de cuidar do que dentro de você está em desequilíbrio. E se você quer fazer parte de algum desses, é só falar comigo. E se você quer trazer a sua percepção sobre esse exercício, você pode escrever aqui embaixo nesse vídeo que eu respondo também. Mas é muito, muito importante que você mesma faça a sua reflexão, porque o meu objetivo é te trazer clareza e te ensinar a olhar para si mesma
sozinha. Não que você não precise de ajuda, mas que você tenha autonomia para esse processo de olhar para você. Nem sempre sair desse lugar de dor é fácil fazer sozinha, mas eu não quero que você dependa de outras pessoas te dizendo o que você é, como você está e o que você precisa. Eu quero que você encontre o caminho para fazer isso sozinho. E aí, óbvio, as ajudas que vêm de fora, elas são ajudas. Elas não são rótulos e diagnósticos e respostas de outros que você precisa esperar para sair desse lugar que você está hoje. E agora eu fico por aqui, aguardo seu comentário aqui e semana que vem a gente se vê de novo. Mais um exercício.